Você passou a vida inteira achando que os guerreiros mais conhecidos do videogame nasceram do nada, sem perceber que a maior cópia da história da cultura pop estava escondida bem na sua frente, em um filme que a televisão reprisava exaustivamente. Hoje, nós vamos quebrar o código de uma produção que enganou Hollywood, misturou magia antiga com pancadaria, e mudou o mundo dos jogos para sempre. Seja bem-vindo, explorador, a mais este tesouro quase perdido no tempo. Mas antes, conta aí de onde você está assistindo a este vídeo, pois eu quero te deixar um abraço especial. Lançada em 1986, esta obra está disponível no Disney Plus. Antes de entrarmos nos segredos mais profundos dessa produção, nós precisamos entender a absoluta loucura que é essa história. Tudo começa quando um caminhoneiro americano, completamente fanfarrão e arrogante, aceita dar uma carona para o seu amigo até o aeroporto. O objetivo era buscar a noiva desse amigo, que acabou de chegar da China. Mas o que parecia ser apenas uma recepção, se transforma em um pesadelo, quando a garota é sequestrada por uma gangue mística, no meio de Chinatown. Ao tentarem resgatar a jovem, eles são arrastados para um submundo repleto de magia negra, descobrindo que o sequestro foi ordenado por David Lopan, um feiticeiro fantasmagórico de 2000 anos de idade, que vive sob uma terrível maldição. Para quebrar esse feitiço, recuperar sua carne mortal, e governar o mundo, Lopan precisa se casar e sacrificar justamente essa mulher de olhos verdes. É uma corrida alucinante contra o tempo, que mistura deuses, monstros e guerreiros voadores. Parece difícil de acreditar, mas quando os criadores de Mortal Kombat sentaram para desenhar os personagens do seu jogo, eles buscaram inspiração, exatamente nessa atmosfera sombria. O exemplo mais marcante dessa conexão está no visual do Guerreiro da Tempestade, chamado Lightning. Ele veste trajes azuis, manipula raios com as próprias mãos, e usa um imenso chapéu de palha cônico, que esconde os seus olhos sob sombras misteriosas. Só ouvindo essa descrição, automaticamente, nos lembramos do deus do trovão, Raiden. E a influência visual vai ainda mais fundo. O próprio vilão, David Lopan, é a raiz direta, que gerou o feiticeiro Shang Tsung. No filme, Lopan está preso em uma forma de velho decrépito, preso a uma cadeira de rodas, mas que consegue projetar uma forma jovem, imortal, e extremamente poderosa, que consome a energia mística de suas vítimas. Nos primeiros jogos, a dinâmica de Shang Tsung é rigorosamente a mesma, alternando entre a fragilidade de um ancião e o poder absoluto de um mago que rouba almas. O universo dos jogos absorveu toda essa atmosfera sobrenatural, sem pedir qualquer licença. Mas a semelhança com o videogame mais violento do mundo não foi o maior absurdo dessa produção. O verdadeiro mistério começa quando você descobre que os monstros bizarros que aparecem na tela escondiam um segredo de bastidores inacreditável. O clima nos cenários subterrâneos, montados pelo diretor John Carpenter, era de puro caos e isolamento. Na década de 80, a computação gráfica ainda dava os seus primeiros passos na indústria, o que forçava a equipe de produção a produzir cada criatura de forma totalmente manual, utilizando látex, cabos de aço e muita fumaça tóxica para disfarçar as imperfeições. O monstro flutuante, conhecido como Guardião, que consiste em uma imensa cabeça coberta por dezenas de olhos, era uma estrutura gigantesca, operada nos bastidores, por mais de 20 técnicos ao mesmo tempo. Cada um controlava um cabo, que mexia uma pálpebra ou uma expressão, criando uma sincronia tensa, que frequentemente falhava no meio das gravações. Os atores que precisavam interagir com essas criaturas, trabalhavam sob um calor insuportável, provocado pelas luzes do estúdio, enquanto respiravam o ar pesado dos efeitos de névoa. Muitos dublês sofriam com o peso excessivo das roupas de borracha, que limitavam a visão e o oxigênio, transformando as coreografias em testes de pura resistência física. John Carpenter,
utilizava truques de espelhos e posicionamentos de câmera para fazer os guerreiros místicos flutuarem pelo cenário, dispensando tecnologias modernas e criando uma estética analógica pesada, que dava ao filme a textura de um pesadelo. Toda essa engenharia visual foi criada para sustentar uma história que, no fundo, escondia uma intenção secreta. Só que nenhuma dessas criaturas bizarras assustou tanto o estúdio quanto a verdadeira intenção do diretor. Você está pronto para descobrir a genial mentira que mudou o cinema de ação para sempre? Chegamos ao ponto onde a genialidade do diretor John Carpenter subverteu toda a estrutura tradicional de Hollywood, aplicando um segredo subconsciente que a maioria das pessoas assistiu na infância, sem nunca compreender de verdade. Na década de 80, os estúdios de cinema estavam obcecados por heróis de ação imbatíveis. Homens fortes e armados até os dentes, que resolviam os problemas sozinhos, seguindo a fórmula de sucesso de produções, como Rambo. A distribuidora do filme entregou um orçamento milionário, com uma exigência muito clara. A de que o ator Kurt Russell interpretasse esse herói, o caminhoneiro durão. O diretor aceitou o dinheiro, mas decidiu usar cada centavo para criar a maior sátira da história do cinema. Há um detalhe que você nunca parou para prestar atenção. Se você analisar o filme com um olhar clínico, perceberá uma verdade desconfortável. O caminhoneiro não é o herói da história. Ele é o ajudante atrapalhado. Durante toda a narrativa, ele demonstra uma incompetência monumental. Ele passa boa parte dos confrontos, fazendo discursos arrogantes que não resultam em nada, erra a maioria dos tiros, perde sua arma logo no início do combate, e chega a passar metade da batalha final, desmaiado no chão. O verdadeiro protagonista, o homem que realiza as manobras acrobáticas, derrota os capangas místicos, e guia a narrativa com coragem e habilidade, é o seu amigo asiático, Wang Shi. O diretor inverteu os papéis subconscientemente. Ele colocou o galã americano como o alívio cômico incompetente, que pensa que está no controle, enquanto o herói real opera em segundo plano. O estúdio só compreendeu a profunda ironia da obra quando o filme já estava finalizado e pronto para ser enviado aos cinemas. A audácia de subverter as regras da indústria cobrou um preço extremamente alto no lançamento. O público daquela época, acostumado com narrativas lineares e heróis sérios, não conseguiu decifrar a ironia do diretor. A distribuidora, sem saber como promover um filme onde o protagonista era uma piada ambulante, abandonou a divulgação, fazendo com que a obra se tornasse um dos maiores fracassos de bilheteria daquele ano. Mas o cinema possui uma justiça própria, que opera através do tempo. O circuito de locadoras e as exaustivas reprises na televisão resgataram a produção do esquecimento, transformando o fracasso comercial em um fenômeno cultural. Aquela atmosfera caótica de deuses elétricos, portais místico-espirituais e um caminhoneiro confuso moldou profundamente a mente de uma geração inteira de jovens criativos, incluindo os desenvolvedores que, anos mais tarde, dariam vida ao Mortal Kombat. 40 anos depois, o reflexo desse clássico continua vivo, provando que o Bairro Proibido nunca foi esquecido, mas sim, eternizado na história do entretenimento. O mistério foi revelado, as pistas foram conectadas. E a verdade, finalmente veio à tona. Mas e você, o que acha desse filme? Conta pra gente nos comentários, e fala de onde você está assistindo ao nosso vídeo. Até a próxima jornada, exploradores do cinema. Valeu! It's on the reflexes.